O humorista Léo Lins causou polêmica nas redes sociais ao ironizar a morte do jovem Gerson de Melo Machado, que morreu após invadir a jaula de uma leoa no zoológico Parque Zoobotânico Arruda Câmara, em João Pessoa. Sim, ele fez isso novamente. Aparentemente, a impunidade deixa as pessoas com coragem, né? Vamos falar sobre isso com a nossa Daiane Oliveira, perdão. Agora no Plantão do Meteoro, desculpa, perdi até a linha. Essa história daí é uma história tão triste, e você não imagina que tenha alguém que consiga piorá-la, mas sempre tem, né? Pois é, Ana, eu ontem já gravei isso com Sofia, esse corte sobre o que aconteceu com o Gerson, com um rapaz que entrou na jaula dos leões, na Paraíba, e a gente já falou sobre a questão mental do jovem, a gente já falou sobre a falta de acolhimento da sociedade para com ele. Vou tentar resgatar algumas informações sobre isso, mas eu vou pedir para você, de começo, para trazer o Instagram, a publicação do Léo Lins, que é daquelas que embrulha o estômago mesmo, aquelas que faz a gente ficar revoltada. Por favor, né? Vamos lá. Cadê? Aqui. Isso aí, é lógico, né? O humorista, bem entre aspas, publicou: moral do dia. O brasileiro tem que matar um leão por dia para sobreviver. Às vezes, o leão ganha. Logicamente, o que ele estava falando, eu vou repetir o caso, ele se refere ao rapaz que entrou na jaula dos leões. O Gerson de Melo Machado, de apenas 19 anos, ele teve mais de 10 passagens pelo sistema prisional, sistema carcerário como um todo, desde medidas socioeducativas para menores e para maiores. Por quê? Porque esse rapaz Gerson sofria de esquizofrenia com um diagnóstico totalmente tardio. E de acordo com a assistente social, com a conselheira tutelar, perdão, que o acompanhava, ele se sentia seguro dentro de unidade de psicoatendimento, unidade de manicomial. A gente é na luta antimanicomial, de fato, para que as pessoas não estejam nos manicômios. Eu ouvi ontem da conselheira tutelar, eu vou resgatar o nome dela, Ana, que ela comentou assim: mas Gerson, Vaqueirinho, né? O apelido dele era Vaqueirinho. Todo mundo está lutando para que você não esteja no lugar ali no manicômio, no lugar de acolhimento psicossocial, e você é a única pessoa que quer estar ali. E aí ele falava: mas lá eles me dão comida na hora certa e me dão meus remédios. Era o que ele falava para ela. E agora a gente tem essa frase do Léo Lins que revela a monstruosidade que é esse homem que se diz humorista. A gente vai resgatar outros momentos aí, mas é uma frase totalmente cruel, extremamente violenta contra uma pessoa. E aí, como a Ana está mostrando a notícia da Metrópolis, é um jovem de 19 anos que sofreu violências e violações de todo o Estado, desde os seus 10 anos, sem acolhimento, porque a sua mãe, também com esquizofrenia, não conseguiu, perdeu a guarda dos 3 filhos, os outros 2 foram adotados. Esse jovem já não foi adotado justamente porque ele apresentava aí um comportamento que destoava dos outros jovens, não se identificaram por quê. Não tinha um laudo ainda na época sobre o que ele precisava, sobre os tratamentos que ele precisava para, né, ser aceito. Essa mesma conselheira, inclusive, falou uma coisa que me chocou bastante, Ana, sobre essa falta de acolhimento para crianças divergentes, não só neurodivergentes, mas que são distintas. Elas não são adotadas. A sociedade quer crianças, bem entre aspas, saudáveis, sadias. Né? Eu até ontem comentei que eu já vi um relato sobre as crianças com diabetes que também não são adotadas. Crianças que precisam de algum cuidado especial, muitas vezes elas ficam lá soltas, né, reclusas na fila de espera e não são adotadas. E essas pessoas, quando chegam aos 18 anos, elas são largadas à própria sorte, algumas até os 21, mas aos 18 anos são largadas à própria sorte. Foi o caso dele.
A gente tem o diretor do presídio que fala que seria uma tragédia anunciada, que de fato ele precisava de um abrigo, de um albergue, de um acolhimento, e ele não teve. Daí, ele entrou na jaula, está sendo investigado se o zoológico possui ou não responsabilidade em relação à segurança. A gente já sabe que a leoa segue sendo acompanhada, que foi uma fatalidade como um todo, mas na relação do Estado, a gente pode pensar sobre a culpa do Estado da segurança. E na relação do Léo Lins, a gente vai falar sobre a desumanidade dele. As pessoas, logicamente, né, isso gerou várias críticas nas redes sociais, pessoas dizendo que o post dele é muito ridículo, que não se faz piada com a morte de um jovem que precisava de ajuda, que ele não fez piada com Charlie Kirk quando foi assassinado nos Estados Unidos, né? Ele não fez piada com Charlie Kirk. Então, quem é essa pessoa que o Léo Lins faz piada? Geralmente são negros, são jovens, ou só são pobres, são mulheres, são gordos, ele tem um público, né? PCDs, ele faz piada de criança com microcefalia, gente. Então, assim, é um nível de desumanidade absurdo. E a gente vai relembrar que ele chegou a fazer piada com uma Preta Gil. Vamos lembrar isso, Ana, para a gente entender a violência que é esse rapaz, que já foi condenado, inclusive, e segue tranquilamente trabalhando, atuando e lotando casas de shows. Vamos lá. Desculpa, eu fechei a janela de compartilhamento aqui, eu tava tão puta. Desculpa, vamos lá. Deixa eu pôr de volta aqui. Aí. 2 horas depois da confirmação da morte de Preta Gil, o humorista Léo Lins voltou a gerar polêmica. Segundo a coluna da Fábio Oliveira, aqui do Metrópolis, durante um show em Niterói, no Rio de Janeiro, ele fez uma piada envolvendo a doença da cantora, o que causou uma nova onda de revolta nas redes sociais. O episódio aconteceu na noite de domingo, no Teatro Eduardo Kraichet. Segundo o portal IG, Léo Lins comentava sobre processos judiciais quando afirmou que todas as pessoas que moveram ações contra ele se deram mal. Neste momento, parte do público citou o nome da Preta Gil. A resposta do humorista provocou indignação. Ele disse, abre aspas, quem vier me processar vai pegar câncer e morrer, fecha aspas. A apresentação começou às 10 horas da noite, cerca de 2 horas depois da confirmação da morte da cantora, que enfrentava um câncer no intestino desde 2022. Na internet, internautas criticaram duramente a fala. Muitos classificaram a declaração como desrespeitosa e pediram punição ao comediante. Frases como justiça por Preta Gil e cadeia para Léo Lins ficaram entre os assuntos mais comentados do X, o antigo Twitter. Até o momento, Léo Lins não se manifestou publicamente sobre... Mas é isso, a gente tem o Léo Lins, que é alguém condenado, ele já foi condenado a 8 anos de prisão e a uma multa de 1,4 milhão por piadas preconceituosas. Só que a gente, inclusive, mesmo ele sendo condenado, ele foi condenado no começo de 2025, ele ainda aguarda essa condenação, ainda recorre dessa condenação. A condenação veio a pedido do Ministério Público Federal, que acionou a justiça em 2023, porque o vídeo dele, as piadas, né, que estavam no YouTube, eram de caráter perturbador, eita, quase que não saía. Ele chegou a ser condenado, mas o próprio Ministério Público, agora em 2025 também, pediu a redução dessa pena do humorista, que já foi condenada a 8 anos, e pediu também a redução do valor de multa. Agora o Ministério Público queria que a multa caísse aí de 1,4 milhão para 53 mil por piadas preconceituosas. Ainda assim, o que a gente tem é essa condenação está mantida, o Léo Lins deveria estar pagando, ele está recorrendo dessas condenações. A gente tem uma nova ação judicial movida pela família de Preta Gil, por essa piada pós-morte da artista, mais um absurdo que a gente acompanhou agora. E, sincero e honestamente, se ninguém conseguir, se a justiça ou o judiciário não conseguir fazer com que esse homem tenha o mínimo de senso de responsabilidade e respeito, ele vai continuar assim. Porque para ele nada importa, porque ele pode fazer absolutamente tudo
e continuar ganhando dinheiro e visibilidade com isso. E não, fazer esse vídeo, falar do Léo Lins, não é dar visibilidade para ele, não é dar dinheiro para ele. Dar dinheiro para ele é ir no show lá, é pagar para assistir o show. E as pessoas estão lotando as casas que ele está. Isso é realmente muito violento, Ana. E o que a gente espera... Eu queria falar uma coisa, Ana, eu sei que é muito sensível, eu acho que a gente vai chorar nesse corte, mas o Gerson foi enterrado ontem com o apoio da prefeitura, porque a família é de altíssima vulnerabilidade, a família que organizou tudo, e ele foi enterrado com a presença da mãe e de uma prima. O enterro de Gerson, mesmo com toda a repercussão desse caso, o enterro dele teve a mãe, que é essa pessoa que perdeu a guarda dos filhos por sofrer de esquizofrenia e teve que reconhecer o filho no IML, e uma prima. Ninguém mais foi para o enterro de Gerson. É desta pessoa que a gente está falando, e ainda tem gente que consegue fazer piada com a morte desse jovem de 19 anos. Difícil, bastante difícil, Ana. Dai, vamos... Eu acho que eu vou falar primeiro do Léo Lins, para depois falar do que interessa mesmo. Acho que já passou da hora de a gente parar de chamar Léo Lins de humorista. O que ele faz não é humor. É qualquer outra coisa, é um tipo de discurso de ódio, e ele lucra em cima de um discurso de ódio. É só isso. Já passou da hora também da gente começar a entender que discurso não é só discurso, né? É um absurdo você olhar um caso desse e você achar que você pode ganhar visibilidade em cima disso e fazendo escárnio. Não é humor, é escárnio. Não é piada, é escárnio. Tá? É qualquer outra coisa que ele faz, mas não é humor. É uma ofensa a quem realmente vive de humor chamar isso de humorismo. Sobre o caso do Gerson, tentar falar isso sem chorar também, né? Porque você menciona, né, no final, que o enterro dele teve a presença da mãe e de uma prima. E aí eu fico pensando nesse processo de destituição de guarda. Veja, não tô defendendo que não deveria, de fato, né, se a mãe não tinha condição ali nesse caso, mas me parece que essa ação ela é muito mais sobre punir uma mãe que é considerada não adequada do que sobre salvaguardar a segurança dessa criança, desse jovem, né? Porque o Estado foi só até aí. Não, esta mãe não pode ter a guarda dessas crianças. Tira a guarda e aí, vai fazer o que com a criança? Não interessa. Punimos a mãe. Era isso que interessava, né? A mãe foi considerada não apta. E aí, que cuidado foi dado para essa mãe? Que cuidado foi dado para essas crianças? E que cuidado é dado nesse país não apenas para as pessoas neurodivergentes, mas para qualquer pessoa que tenha uma condição psiquiátrica, grave. É uma condição de abandono. Tá? E aí vai em todo o espectro possível, desde uma neurodivergência manejável até uma condição psiquiátrica que seja mais grave, mais profunda. Né? Que tipo de cuidado que se dá, a gente só dá a exclusão, porque o máximo que o Estado consegue fazer é dizer, não, então vamos prender essa pessoa, porque a atenção... de fato, e aí, de novo, é todo um espectro de abandono e desatenção, que vai desde o Estado, que larga e simplesmente, resolvi o problema aqui, tirei da mãe, resolvi o problema, tá? Botei aqui para adotar, resolvi. Quando a pessoa sai do sistema de adoção, não tem cuidado nenhum. E, de novo, não é só o Estado também. Existe uma tradição no país de se abandonar as pessoas que têm qualquer tipo de acometimento psiquiátrico, tá? E a pessoa vai ficando até que aconteça alguma coisa. Até que ou ela faça alguma coisa e aí resolve se prendendo, ou até que ela morra de forma trágica, como é o caso do Gerson.
Nós não temos um sistema de cuidado e atenção para problemas psiquiátricos no país. Isso vai desde as instituições até as pessoas, até as famílias, até todo o entorno, que simplesmente, cuja resposta é ou tranca ou abandona. Nós só temos essas duas possibilidades, ou tranca ou abandona. Inclusive, né, o nosso chat está perguntando aqui, por que o Estado não cuidou da mãe também? Sabem se ela vai receber algum tipo de ajuda? Não tem tratamento, não tem acolhimento. Esses são os comentários. Roque também aponta que a escola é a primeira a largar a mão. Né? Não tem acolhimento, de fato. É isso, ou tranca ou abandona. Nós não temos políticas de acolhimento, de fato, para as pessoas que precisam. E o caso do Gerson é isso, é um exemplo de abandono total. O Gerson foi abandonado pela nossa sociedade. De novo, isso é sobre as instituições, mas também é sobre as pessoas. E não é sobre a mãe dele. A mãe dele também foi abandonada. Tá? Porque tudo que o Estado fez foi tirar da mãe, é isso, resolvi o problema. E lava a mão, botei para adoção, lava a mão, né? Até terminar dessa forma. É trágica, dolorosa para todos os envolvidos, para a família dele. Você acha que a mãe dele não está sofrendo? Né? Para a família dele, para ele, para todo mundo, né? Eu gostaria de terminar esse corte, como eu sempre tento, assim, né? Desejando algo de mais positivo, mas sinceramente a gente tem uma puta subida para subir nesse aspecto, né, Day? A gente tem uma lombada enorme para subir em relação aos cuidados não só com a neurodivergência, mas com todo o espectro, né, das questões psiquiátricas nesse país. Espero que a gente consiga começar a subir essa subida, porque, olha, de fato ela é grande. Ficamos por aqui, desejando apenas consolo nesse momento de dor para a família do Gerson e para todo mundo que sofre com esse tipo de condição no país. Vamos lá.